E a emoção que o Senhor me dava é de um cuidado conosco durante essa noite do Pai. Nós nos relacionamos muito com Jesus, nós nos relacionamos muito com o Espírito Santo, e às vezes nos falta aquele afeto, aquele carinho, aquele sentimento de fraqueza por não sentirmos o amor do Pai. Por isso o Senhor colocava no meu coração, nesta noite, Abba Pai, uma noite de aquebrantamento de muitos corações, onde muitos corações serão curados através da visitação do Pai a cada um de nós. Posso ouvir o amém? Glórias a Ti, Senhor. Boa noite, gente. Vocês já estão cansando do meu rosto lindo, que graças a Deus Ele tem nos chamado. E apesar do medo, né, daquilo que é do humano, quando o Senhor nos chama, nós precisamos dizer: aqui estou. Quando Deus nos dá uma ordem, seja para pregar, para cantar, para visitar o nosso o vizinho que está acamado, para ir a outra comunidade, visitar os irmãos, eis-me aqui, Senhor. Precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Nesta noite, queria que você abrisse comigo a sua palavra, lá em Mateus capítulo 6. A luz ajudou. Capítulo 6, do versículo 20. Capítulo 6. Do versículo 24 ao 34. Mateus 6, do 24 ao 34. Amém? É uma palavra muito conhecida nossa. O título vai dizer: preocupações exageradas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Portanto, eis que vos digo: não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes. Olhai e vede, olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à sua duração de vida? E por que vos inquieteis com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge da sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais: que comereis? O que bebereis? Com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavras da salvação. Uma salva de palmas para a palavra de Deus. Bendito seja Jesus. Meus amados, quando eu orava em cima dessa palavra, e quanto mais aqui na ministração, Deus confirmava aquilo que Ele queria falar através dessa palavra de Mateus nessa noite. Primeiro, quem era Mateus, chamado Levi? Mateus era alguém que fazia parte do povo de Deus, mas que escolheu estar longe. Fez outras escolhas. A palavra vem nos dizer: não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Nós não podemos ficar em cima do muro. E Mateus, por muito tempo, foi alguém que viveu em cima do muro, porque ele fazia parte do povo de Deus, mas era um publicano, era um cobrador de impostos. Mas um dia Jesus olhou nos olhos de Mateus, como um dia Jesus olhou nos olhos de cada um de nós. No nosso batismo, na nossa primeira experiência, nosso batismo do Espírito Santo, nosso primeiro encontro com Deus, Ele olhou nos nossos olhos. Meus amados, a partir daquele momento, quando Jesus olhou nos olhos de Mateus, Mateus não olhou mais para trás. Mateus não teve dúvida a quem escolher. E nós, eu creio que nós nos consideramos como cristãos. Só que às vezes nós escolhemos as escolhas, como diz aqui no versículo 32, as escolhas dos pagãos. Nós nos dizemos, nós nos intitulamos, nós queremos viver como os cristãos, mas talvez 99,999, estou falando por mim também, gente, das nossas escolhas, são escolhas de pagãos. A palavra riqueza, lá no hebraico, é chamada mamon, que quer dizer dinheiro e bens. Num estudo de um teólogo do século XIV, um bispo, Peter, esqueci o nome dele, mas um bispo alemão, nesse estudo ele colocava mamon, além, acrescentava além das posses, das riquezas, como o braço do anticristo, aquilo que nos leva para longe de Cristo, que confirma nessa palavra: ou eu estou com Cristo, ou eu estou longe de Cristo. E se eu estou longe de Cristo, eu estou com o anticristo. Olha, talvez nos nossos momentos de aridez, embora Jesus não nos deixe só, nós estamos fazendo a vontade do anticristo. Se eu sou o pagão, eu faço aquilo que não é de Cristo. A palavra nos diz, lá em Apocalipse 3, que quente ou frio, morno, nós somos mortos, ou quente ou frio, morto, eu sou vomitado. Então nós precisamos fazer uma escolha, e a escolha dói, porque a escolha está atrelado àquilo que vai acontecer com a minha vida. Nós somos cristãos, mas nós temos os boletos para pagar do dia a dia. Às vezes nós esquecemos quem nós somos, a quem nós pertencemos. E se o boleto atrasa um dia, a gente desespera. Eu falo por mim, gente. Eu fiquei desempregado no início do meu matrimônio, mais ou menos uns 6 meses. Meu pai me ajudava, meu sogro me ajudava. E para um homem, um pai de família, isso é vergonhoso. Eu não tinha coragem de falar para ninguém que eu estava precisando, E uma noite, o Mateus, que hoje tá grande já, ele era um bebezinho, ele falou: papai, eu quero um copo de leite. E essa noite eu chorei quase a noite toda, que eu não tinha, na época, um litro de leite era R$1. Então eu não tinha R$1 para comprar um litro de leite pro meu filho.
Mas se nós pararmos naquilo que é do nosso humano, no nosso trabalho, nas limitações físicas. Senhor, eu não tenho um carro para vir ao grupo de oração, então de ônibus não dá. Senhor, parar na limitação do meu salário, Senhor, eu só recebo um salário mínimo, mas eu não posso fazer o bem porque o meu dinheiro não dá. Senhor, o meu matrimônio está insustentável. E nós vamos colocando barreiras. Nós vivemos como cristãos com a atitude dos pagãos. Meus amados, se nós somos cristãos, nós precisamos confiar plenamente em Deus. Como aquela palavra do pai e o filho, está no escuro e o pai fala, filho pula, e o filho pula. Se nós não confiarmos cegamente em Jesus, nós vamos continuar em cima do muro. Ou talvez pior, achando que estamos aqui e estamos do lado de lá do muro. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 21:13, vai nos falar um pouco sobre a idolatria. A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante da fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura no lugar de Deus, que se trate de deuses ou demônios. Por exemplo, o satanismo, do poder, dos prazeres, da etnia, dos antepassados, do Estado, do dinheiro. E tem a citação: não podereis servir a Deus e ao dinheiro, diz Jesus. Numerosos mártires morreram por não adorar a besta, recusando-se até a simular o seu culto. A idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus e, portanto, incompatível com a comunhão divina. Meus amados, quando nós colocamos outras coisas mais importantes como primeiro escalão na nossa vida, embora nós talvez não entendamos, não percebamos, nós estamos cultuando outras coisas, outras pessoas, outros lugares, outras músicas, outras coisas, colocando no lugar de Deus. O Senhor tirou o povo de Deus da escravidão, levou para o deserto para um momento de purificação e dava alimento. Eles não plantavam, não regavam, não colhiam e tinham alimento. E mesmo assim começaram a cultuar outros deuses. Quantos deuses nós temos cultuado nas nossas vidas? Talvez o nosso matrimônio, talvez o nosso trabalho, talvez o nosso cargo na igreja. Conheci uma pessoa que dizia: eu tenho 8 cargos na igreja. Eu tenho 8 cargos, eu vou pegar mais 2 cargos, vou ficar com 10 cargos na igreja. Gente, cargo na igreja, tudo aquilo, em qualquer lugar que nós colocamos no lugar de Jesus, nós idolatramos e nos tornamos como pagãos. Nós temos alguns dados da OMS sobre morte, onde a ansiedade, as preocupações levam a um estado em que a pessoa não consegue mais se resgatar. Essa palavra diz: não vos preocupeis. Outras traduções dizem para nós não termos ansiedade, mas buscar primeiro o reino de Deus. E aí eu tive a curiosidade de buscar alguns dados. Somente no Brasil, cerca de 18,6 milhões de pessoas sofrem de ansiedade. Segundo dados da OMS,
cerca de 800 mil pessoas morrem por ano de ansiedade desencadeada de depressão. Gente, onde estamos nós para dar o braço, o colo para o outro? Pensa, mais que uma população de Uberlândia morre por ano por depressão. Porque talvez precise da nossa ajuda para que nós possamos colocar Deus. E eu não estou dizendo que é espiritual, né? Nós já tivemos Padre Jonas, Padre Marcelo, né? Outros grandes servos de Deus com depressão, né? E deve ser tratado. Mas nós, como filhos de Deus, nós podemos ser braço, ser remédio, ser o rosto de Deus para essas pessoas. Listei alguns santos que aprenderam a buscar primeiro o reino de Deus. E aí quando eu buscava, diziam santos que viveram abaixo da linha da pobreza, que abandonaram tudo para não correr nenhum risco de colocar nada nem ninguém no lugar de Deus. Santo Inácio de Loyola, São Vicente de Paulo, Santa Olga de Kiev, São Calixto, que foi Papa, São Camilo de Leles, Santa Maria Egípcia, São Francisco de Assis, São Padre Pio, São Domingos Sávios e tantos outros que abandonaram tudo, buscaram em primeiro lugar o reino de Deus. E talvez para nós esse abandonar tudo não é deixar nossa casa, não é deixar nossa família, não é deixar nossa cidade, mas deixar que Deus molde o nosso coração, para que mais pessoas conheçam Jesus, e para que nós a cada dia conheçamos Jesus. Eu nunca esqueço da minha primeira experiência com Jesus. Eu já servia, mas nunca tinha sentido nada tão forte, né? Eu queria ter uma experiência. E fomos para um retiro de carnaval de 4 dias. E aí no primeiro dia, primeira pregação, eu falei: Jesus, e agora? E nada. Segunda pregação: Jesus, e agora? E nada. A dinâmica é agora, e nada. Segundo dia, pregação, e nada. Oração, nada. E aí, terceiro dia, quarto dia, e eu não tive experiência com Jesus. Eu falei: não é possível. O encontro acabou e eu não consegui ter uma experiência com Jesus. Despedimos do Pai, acabou, vamos organizar as coisas para a gente ir embora. Mas eu fui marrento, né? Faltava 5 minutos para Jesus sair lá mais ou menos do Santíssimo, da Santa Capela. Cheguei diante de Jesus, me ajoelhei e falei assim: é agora. Eu não aceito sair daqui sem uma experiência contigo. E eu me emociono porque ali eu tive uma experiência com Jesus. Eu não disse uma palavra em voz alta, ninguém orou por mim, eu só coloquei a mão e falei: Jesus, eu quero agora. E eu nunca tive uma experiência tão forte com Jesus. Eu não sei porquê, eu não conseguia nem parar de chorar. Eu chorei e aí o pessoal chegava, um ministro de Eucaristia, chegava outro, e ficava sem graça de girar Jesus. E ali eu fiquei por mais ou menos, já era para Jesus, né, ser levado para a cidade. A gente estava num retiro fora da cidade, numa fazenda, e já era para Jesus sair. Então eu fiquei com Jesus durante 1 hora. E naquela 1 hora Jesus me tratou. E eu não quero ficar só naquela experiência, porque Jesus diz: olha, por que vocês vão se preocupar com o que vão vestir amanhã? Amanhã nós teremos preocupações de amanhã. Amanhã nós teremos os boletos de amanhã. Ora, hoje nós temos, né, as preocupações de hoje. Hoje nós temos os boletos de hoje. Hoje nós temos as enfermidades de hoje. Então nós precisamos para hoje buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E não se contentar com a nossa única experiência, ou a experiência do passado, ou a primeira experiência. Nós precisamos buscar a todo dia, uma experiência nova com Jesus. Porque se nós não tivermos experiência com Jesus a todos os dias, nós vamos ser como garçom, como faxineiro que faz tudo para o outro.
e nós não guardamos nada para nós. E aí se nós lemos Apocalipse, lá no juízo final, Deus não vai cobrar os nossos cargos, Deus não vai cobrar as nossas canções, Deus não vai cobrar quantas vezes eu fui à igreja. E isso é importante? É importante, porque comungar com os irmãos nos leva para perto de Deus. Mas nós corremos o risco, ao chegarmos diante de Deus, Ele dizer: não te conheço. Não te conheço, Maiara. Não, mas eu estive todas as segundas-feiras, praticamente todos os domingos, cantando para o Senhor, levando a sua palavra. Eu preguei a sua palavra, fui em retiros e outras. Não te conheço, Maiara. Não te conheço, Márcio. Não te conheço, Rodrigo. Não te conheço, Regis. Porque a nossa medida de ontem vale para ontem. A nossa medida de amanhã, Deus vai nos dar uma experiência para amanhã. Mas a nossa medida de hoje, nós precisamos encher o nosso copo para essa medida de hoje. Se nós deixarmos um copo americano aqui, lá de fora, lá na cozinha, com um pouquinho de água, comparando a água com a graça, com o Espírito Santo da nossa vida, com a pureza, com a limpidez, vai ficar ali, deixar 3 semanas. Quando nós chegarmos ali, vai ter ainda um pouco de água mais suja, mais impura. Então nós não podemos contentar com aquele copo de água do mês passado, com a experiência do mês passado, mas a nossa experiência de hoje vale para hoje. Aquilo que a minha família precisa hoje, eu preciso bater o joelho no chão e acreditar que vai chegar hoje. A cura espiritual de alguém que eu oro precisa chegar hoje através da minha oração. A transformação de vida da minha casa precisa chegar hoje, porque se não acreditar nisso, como diz a palavra e como diz o catecismo, eu estarei vivendo como um pagão. E eu convido a você, ainda hoje, agora, fazemos uma experiência de abandono, como o lírio do campo, uma experiência de abandono, como as aves do céu. A palavra diz: nem Salomão. Ora, se formos estudar a história antiga, não vou falar de teologia, de história religiosa, de história católica, de judaísmo, vou falar de história como um todo. Não existiu na história antiga ninguém mais rico que Salomão, e ninguém mais sábio que Salomão, porque Deus disse: me peça o que quiser, Salomão. Então talvez muitos pediríamos reinos, riquezas, poder, inteligência, né? Salomão diz: dai-me sabedoria. Que a sabedoria não torne a nossa vida mamon, que a sabedoria não torne a nossa vida riquezas, que não torne a nossa vida idolatria, para que não nos leve para longe de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais. Bora, gente, buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais